ensinar os irmãos, pregar para os irmãos, mas quando eu sair daquelas portas, os irmãos vão fazer tudo diferente. Aí os irmãos vão olhar para mim e vão dizer: olha, o evangelista Nilton é o verdadeiro fariseu. Por quê? Porque pregou lá que não podia fazer e saiu da igreja para fazer. Então esses eram intitulados fariseus. E continuam esse título em várias pessoas. Só que os publicanos já era um grupo de pessoas diferentes. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma classe de judeus. Judeus que deixaram de servir, fazer parte do seu povo, e agora começaram a trabalhar para Roma. Mateus, Zaqueu, eram titulados como publicanos. Por quê? Porque eles, sendo judeus, serviam ao Império Romano. Ou seja, era uma classe de pessoas, irmão, que os judeus não queriam perto. Judeus não queriam publicano perto. Você já viu pessoas ver algum viciado no álcool, ou algum viciado em algum entorpecente, e olhar e dizer assim: ele encosta bem perto de mim. Aonde eu estiver, eu não quero que você encoste. Assim eram os publicanos, ninguém queria. Para os irmãos terem uma ideia, nem dentro do templo, nem dentro das igrejas da época, os publicanos não poderiam entrar, era impedido. Era a pior classe de pessoa. E Jesus começa a contar essa parábola. E dentro dessa parábola ele diz: olha, ia subindo junto dois homens ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Só que essa parábola, Jesus ele conta para uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezavam os outros. Alguém já conheceu pessoas assim? Eu já conheci. Tem pessoas que se acham próprio Deus. Já conheceu pessoas assim? Que quase não quer pisar no chão de tanta santidade que ele respira ou que ela respira. A camarada é tão santo que se pudesse não caminhava nem, não pisava nem no chão e nem comia comida. Não bebia água de tanta santidade. Jesus estava pregando para essas pessoas intituladas fariseus. Se achavam mais santos do que os outros. Se achavam mais justos do que os outros. E além de tudo, ainda desprezavam os outros. Além de se achar os maiores santos da face da terra, os maiores justos da face da terra, intitulados quase semideuses, o que é que eles faziam? Desprezavam os pecadores. Porque tem pessoas que assim, se acham tão santos, tão certos, tão justos, que desprezam os outros. Só que Jesus não chamou ninguém para desprezar. Jesus nos chamou para abraçar, para adotar, para mostrar o caminho dos céus. E Jesus disse que os dois vão em tempo orar. Fariseu e o outro publicano. Olha a oração do fariseu. Olha a oração do fariseu. Ele chega no templo, igreja. Os dois vão orar, publicano e fariseu. Publicano não entra porque é impedido, mas o fariseu ele entra. Aí olha a oração do fariseu no versículo 11. O fariseu, estando em pé, que os fariseus oravam assim, de pé. Ele orava consigo mesmo, para si. Ele não orava para Deus, era para si. Porque a oração não tem nada a ver conosco, é com Deus. A oração é um diálogo, uma conversa do homem com Deus, da terra com o céu. Só que esse fariseu, ele orava para si mesmo, presbítero Edson. E olha a oração dele, ó. Oh Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Olha, ele não dava graça a Deus, irmãzinha, porque Deus tinha libertado ele do pecado, porque Deus tinha libertado ele do vício, porque Deus tinha libertado ele da fofoca. Senhor, ele não dizia assim: Senhor, obrigado porque eu era um ladrão e o Senhor me libertou, obrigado. Senhor, obrigado porque eu era viciado em álcool e o Senhor me libertou. Deus, obrigado porque eu era o pior prostituto da face dessa terra e o Senhor me libertou. Deus, obrigado porque eu mentia por segundo, mas graças a Deus o Senhor me libertou. Não. Olha a oração dele. Ele olhava para si mesmo: Senhor, obrigado, graças eu te dou, porque eu não sou como esses homens. Sou melhor. Não sou como ele.
eu te dou graça porque eu sou melhor, não sou como esses homens aí, ó. Já começou, olha a oração de desprezo para com o próximo. Não sou como os 10 mais homens. Aí ele agora caracteriza esses homens. O que eles faziam? Ele diz, que homens eram esses? Ele diz, roubadores, ou seja, ladrões, injustos e adúlteros. Olha, nem ainda como esse publicano, ou seja, o coitado publicano sobe para orar, mas o fariseu. O fariseu ainda lhe dá graça a Deus por si mesmo, de agradecer a Deus porque ele não era como os demais, não foi porque Deus libertou, porque Deus transformou. Ele diz, eu não sou como os ladrões, eu não sou como os injustos, não sou como os adúlteros. E parece que eu vejo ele virando, apontando o dedo para o publicano, e assim, nem como esse daí, ó. Esse publicano aqui, não sou igual, eu sou melhor. Sou melhor do que todo mundo. Irmão, já conheceu pessoas assim que é melhor do que todo mundo? Sempre o melhor é ele, sempre o melhor é ela. Todo mundo está errado. Todo mundo está errado, todo mundo está desconcertado. Só ele que está certo, só ela que está certo. Só ele que é justo, só ela que é justo. Só ele que quando ora, toca o coração de Deus. Só ela quando ora que Deus ouve, não ouve mais ninguém. Assim ele se fariseu. Eu não sou como nenhum homem desse, nem ladrão, nem justo, nem adúltero, nem como esse publicano. Aí agora ele começa a falar o que ele fazia. Isso era característica dos fariseus. Os fariseus, quando eles jejuavam, já fariseu não jejuava dentro de casa, calado, sem dizer ninguém. Todas as vezes que os fariseus jejuavam, eles chegavam nas esquinas das cidades. Se acordavam, não lavavam nem o rosto cheio de remela. Não penteavam nem o cabelo, presbítero, o cabelo todo bagunçado. Não, como é o nome, ajeitavam nem a roupa. Por que eles faziam isso? Não era porque não queriam. Era para quando ir para a esquina, alguém que passar, olhar e dizer assim, rapaz, já sei, está jejuando, se acordou, não lavou nem o rosto. De tão santo, mandou gravar. Tão santo que o homem é que não tocou nem de água para lavar o rosto. Ainda está com os olhos remelados, não o cabelo, não tocou nem no pente, veio logo de jejuar. Ou seja, em outras palavras, eles faziam isso para se aparecerem. Era para se aparecer, eles faziam isso. Porque uma coisa é você jejuar de casa, você dobrar seu joelho para consagrar, apresentar a Deus e levar sua vida normal. E lavar um prato, lavar uma roupa, e varrer uma casa, fazer uma comida. Não é obrigado a estar jejuando, você ficar descabelado, você ficar com os olhos de remela, com a roupa toda bagunçada. O que foi, irmão? Estou jejuando. Que foi, irmão? Estou jejuando, rapaz. Fale comigo não que eu estou jejuando. Não é assim não. O jejum nós temos que levar uma vida normal. A consagração nós fazemos aí uma vida normal. Não é sair dizendo, olha, estou jejuando, bate numa porta, olha, estou jejuando hoje. Bateu na porta, olha, estou consagrando hoje. Alguém chega na casa para dizer, olha, fale comigo hoje não, porque eu estou jejuando, não. Os fariseus faziam isso. Quando não era nas esquinas, eles subiam nos montes, abriam os braços e começavam a gritar alto. Por quê? Porque eles acabam de falar aqui no versículo 12. Jejum 2 vezes. Mas por que ele dá graça? Porque não era igual a pecadores, não era igual a ladrões, injustos, adúlteros, nem como um publicano. Aí ele diz, jejum 2 vezes na semana, e dou dízimo de tudo que possuo. Olha a oração desse homem. Você está vendo alguma fala desse homem, ele agradecendo a Deus por alguma coisa que Deus fez na vida dele? Não, irmão. E tem pessoas, sabe o que, presbítero? Eu não sabia disso? Tem assim, irmão, tem pessoas assim, que dá graça a Deus por ele, não é pelo que Deus fez, não. É porque ele é. Tem pessoas que se acham mais santo do que qualquer outro crente. Tem pessoas que já estão se achando semideus. Só falta pedir a Deus para colocar um trono do lado de Cristo, para que ele ou ela possa sentar de lado de tão santo que eles são. Agora, olhe o que é a oração de um pecador que reconhece que não é nada. Olha a diferença da oração de um homem que reconhece que só está vivo porque Deus permitiu que ele amanhecesse com vida. Olha a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, porque não podia entrar no templo, de longe da igreja, escuta isso, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, cabeça baixa. Está entendendo? Ou seja, ele reconhecia que ele era pecador. Ele reconhecia o publicano que ele era necessitado da misericórdia de Deus. Nem conseguia levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo, olha o que o publicano dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Publicano diz assim: eu sou justo, não sou como esses ladrões aí, não sou como esses justos adúlteros, não sou como esse publicano aí ladrão, traiu a nação. Eu dizimo 2 vezes jejum, 2 vezes na semana, o Senhor está de prova. Dizimo de tudo que eu ganho, então eu sou o melhor. Aí o publicano olha para o céu: Senhor, eu sou miserável. Sou miserável. Não era nem para eu estar vivo, Deus. Não era nem para eu estar aqui perto falando, só estou por causa da tua misericórdia. Era para a minha história ter se acabado há anos, porque eu sou um miserável, pecador. E nem olhava para os céus. Escuta isso. Aí, versículo 14, no céu, Jesus diz assim: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Este que o publicano, a oração do publicano foi recebida. Só que a oração do fariseu, dos semideuses, irmão, não passou do teto. Você sabia que tem oração que não passa do teto? Tem oração que pode orar 10 horas de relógio, não passa do teto. Ela bate e volta. Não é todas as orações que sobem, não. A oração que sobe é a oração, naquela oração que o ser humano quebranta o coração. Que o ser humano reconhece que não é nada. Porque tem alguém aqui que é alguma coisa? Tem alguém? Eu não sou. Tem alguém que é alguma coisa aqui? Nós só estamos aqui, sabe por quê? Não é porque nós somos melhor do que ninguém. Não é porque nós somos mais bonitos do que ninguém. Não é porque nós somos mais queridinhos, não. Nós estamos aqui, o único motivo é a misericórdia que temos, não, irmão. Nós só estamos aqui hoje por causa da misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho e Ele pagou o preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Aí Jesus diz: esse desceu justificado, e não aquele, porque qualquer um, irmão, sem exceção, qualquer que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado. E quem vai humilhar? O próprio Deus é quem humilha. Sabia disso? Aqueles que querem se achar o bambambam, o rei da cocada branca, a última bolacha do pacote, a cereja que está faltando no bolo. Sabe o que acontece? Deus abate, Deus humilha. Deus humilha. A qualquer que quiser, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, o fariseu, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi humilhado. Sabe por quê? Por Deus. Não recebeu a justificação de Deus. A oração dele não passou do teto, o jejum dele não passou do teto. Só que o publicano, reconhecendo que era pecador, o pecador que era miserável, necessitado da misericórdia e dos cuidados de Deus, a oração dele passou do teto, passou do primeiro céu e chegou até o trono da graça que Deus recebeu, e ele desceu justificado, porque ele se humilhou, e quando ele se humilhou, Deus exaltou. E o fariseu que se exaltou, Deus abateu. Então aqui fica uma lição, irmão. Nós não devemos nos exaltar. Eu já ouvi pessoas dizer assim: não, eu prego melhor do que fulano. Eu já ouvi pessoas falar assim: eu louvo melhor do que fulano. Eu já ouvi pessoas falar assim: se eu não tivesse ali naquela igreja, aquela igreja já tinha fechado. Eu já ouvi pessoas falar assim: se eu não tivesse na frente daquele grupo, daquele coral, já tinha acabado há anos. Eu já ouvi pessoas falar assim: se eu não tivesse na frente daquele evangelismo, nenhuma alma se convertia. Sabe o que acontece com essas pessoas? Deus, olha, humilha. Porque estão se exaltando, estão inchando o peito e se achando melhor do que os outros. O que nós temos que fazer é reconhecer que não somos nada. E quem é tudo nas nossas vidas é Deus. Amém?